que você conseguiu trazer a metodologia científica, que é uma matéria tão odiada, Hum. que é uma matéria tão questionada, julgada, né? Quando a gente Uhum. fala trabalho de conclusão de curso, metodologia Sim, sim. científica, meu Deus, que bomba. Como é que você conseguiu desmistificar essa palavrinha, essa área, essa disciplina e trazer para um lado tão legal como você traz? Primeiro que eu não gosto de chamar de metodologia científica, eu prefiro chamar fortemente de prática baseada em evidências. Uhum. E a metodologia científica, na verdade, é metodologia para tudo. Você tem que ter método, a forma de Legal. escovar seus dentes, a forma de se portar, a forma de ter disciplina com seus horários, isso Sim, você aplica a sim, tudo. O método é fundamental para para você tudo, vencer. né? Se Verdade. você levar tudo bagunçado, acaba que o seu ambiente se torna bagunçado e o produto também, final, se torna bagunçado. Então, a Verdade. metodologia é muito importante. Você não precisa ser metódico e chato, mas você tem que ter compromisso consigo mesmo, na sua agenda, nos horários, nos seus estudos. Então, É quando eu vou dar verdade. uma aula de metodologia ou de prática baseada em evidência, o que eu tento ensinar para quem está assistindo é aquilo que eu pratico. Então, imagina, se alguém te falar que alguma coisa é melhor, eu sempre falo isso. Não acredite, a despeito da Uhum. autoridade que está te falando aquilo. Respeite a opinião, mas vá buscar nos artigos, vá buscar na ciência se realmente é. Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa com uma convicção, com paixão, e te convence que aquilo funciona. Mas quando você vai aos livros, vai aos artigos, você percebe, peraí, ele falou que isso funciona, mas cientificamente falando não faz a mínima diferença fazer ou não fazer. E às vezes a pessoa constrói uma carreira baseada em coisas que não têm a mínima evidência Em científica. achismo, né, E a Gil? pessoa tem argumentações do tipo assim, não, é que é difícil de estudar, e eu te respondo, não é. Com o método, se você quiser, você prova Verdade. qualquer coisa. O método é libertador. É E esse libertador. método científico ele é feito justamente para validar novas ideias e mostrar que aquelas ideias são reais. Então, quando eu estou passando esses conceitos para quem está convivendo comigo, eu falo, olha, não aceita nada como verdade se não tiver comprovação. Eu sempre falo, divida o problema em partes. Você quer estudar uma doença complexa, mas se você não entende nem como a célula funciona, você vai se embananar. Eu falo a mesma coisa. Se você não tiver método para entender fisiologia neuromuscular, por exemplo, como é que vai ser uma unidade motora, fibra vermelha, fibra branca, resistência, força, pela ordem, como é que você vai fazer uma prescrição? E a gente erra muito nisso. A gente se joga para tratar problemas sem saber direitinho aonde a gente está mexendo. Então, se você tiver método de entender, olha, a minha fisiologia, a minha anatomia estão instáveis, a despeito da nota que você tirou na graduação. Porque a graduação muitas vezes é fácil. Você vai lá e vai ter 8, 9, não quer dizer que você aprendeu 90% daquilo. Ao contrário, às vezes o professor simplesmente é complacente. Então, se você entender que você tem uma base instável, eu sempre falo que tem uma sequência. Você tem que entender fisiologia, anatomia, para depois entender a fisiopatologia, o que está acontecendo, É para verdade. depois propor um tratamento. Se você não sabe como é a doença, como é que você vai saber voltar ao normal? Se você não sabe o normal, como é que você vai enxergar a diferença da doença? Uau. Se você quer intervir nisso, o processo é lento. Então, a metodologia ajuda eu a entender o quê? A prática baseada em evidência, que é, se a doença é microfone, qual a melhor forma de tratar esse microfone para que ele possa sarar? Não porque meus professores me disseram, mas porque meus professores me disseram, eu complementei meus estudos e bons professores vão te mostrar a melhor técnica que eu estou aplicando em relação a outra técnica, vão mostrar qual é a real diferença e vão te mostrar os documentos que mostram isso, né? Uhum. Vão te explicar o problema, a intervenção, a forma de tratar, as medidas que você tem em relação ao que você tratou, comparando com o que você não tinha, para mostrar os melhores desfechos. Então, assim, a prática baseada em evidência ela é libertadora, que aí você está num congresso, está Aham, numa é aula, verdade. vê a pessoa falando, aí você pode levantar com toda elegância. Professor, enquanto o senhor estava falando, eu estava buscando aqui, e eu encontrei, por exemplo, uma revisão sistemática com meta-análise, que é o maior nível de evidência que existe, que fala que não faz diferença tratar ou não tratar na forma que o senhor está dizendo aí. Como é que o senhor pode dizer que o tratamento é efetivo se, cientificamente falando, pessoas estudaram centenas, milhares de pacientes e não mostraram essa diferença? Ele está te passando a opinião dele, de especialista, que tem o seu valor. Mas a ciência tem degraus que mostram, olha, a sua opinião é importante, mas nós já estudamos isso arduamente para mostrar que aquilo talvez não funcione. E se você Uhum. continuar baseando naquilo, só está errando mesmo. Mesmo que alguns pacientes melhorem, porque é importante que você que está vendo isso saiba. Muitas vezes você instala um tratamento em alguém, escolhe um tratamento, e você tem que considerar um efeito que é chamado de efeito placebo. Placebo, aham. 30% das pessoas melhoram só por achar que estão sendo tratadas. Isso é cientificamente falando. Então, assim, a pessoa recebe um tratamento, seja ele qual for, a despeito da sua crença, e 30% vão melhorar, eventualmente até sarar. Isso é o tempo passando, é a pessoa acreditar no que está sendo feito, mas cientificamente falando, é comparar o que você faz com aquilo que não recebeu e mostrar qual é o real efeito.
Quando você começa a estudar assim, fica mais fácil. Você fica Muito mais. analítico e enxerga os caminhos. Você deixa de basear no achismo. Você É, pode ter suas crenças e convicções, mas é duro se você acredita em alguma coisa que fortemente não funciona. E às vezes passa a vida. Eu conheço colegas que passam a vida até oferecendo cursos que eles mesmos, em privado, falam que nem funciona. Imagina que vida frustrante. Ele deve ser oferece, difícil. Aham, ele comercializa coisas que ele fala que não que funcionam. não E eu funciona. tenho toda a liberdade. Quando alguém me pergunta a opinião, professor, o que você acha de eu fazer aquele curso? Eu vou falar, na minha opinião, Não enquanto funciona. estudioso, eu falo, olha, eu não sugiro que você gaste e invista milhares de reais numa coisa que não tem evidência. Ah, mas esse curso já tem há 20 anos. Mais um motivo para você não gastar. Porque se em 20 anos não conseguiram provar que isso funciona, está faltando método. Aí tem muito pé atrás. É raro, é claro, se tiver uma doença rara, que não tem como fazer um grande estudo, porque ela é tão rara, aí você vai ter as opiniões de especialistas que pesam muito. Mas são coisas consagradas, que acontecem frequentemente, e você não encontra ciência envolvida, tenha certeza que aquilo talvez não funcione tão bem assim.